Muito bom. Meu som aqui. Pessoal, sejam bem-vindos então a essa aula. É uma aula bastante aguardada, porém preciso trocar de óculos um instante só. Aí você fala assim, qual o problema do óculos, né? O óculos é que esse aqui, ele tem menos reflexo, né? Se você observar, ele tem menos reflexo do vídeo, enfim, de luz, né? Então, é basicamente por isso. Ok, sejam bem-vindos então a essa aula, é a aula de número 12, e aqui nós vamos falar sobre formulação. Então, a gente começa esse assunto, é um assunto importante, bastante aguardado, e eu vou compartilhar com vocês, então, as oportunidades que nós temos e a maneira, né, e método de se fazer os diversos modos, né, vamos dizer assim, que a gente tem para fazer isso, ok? Bom, quando se fala, então, em termos de formulação de tintas, existem formas diferentes, obviamente, e eu vou compartilhar com vocês três das maneiras que as tintas são formatadas hoje. E é óbvio que se você é colorista e você está no mercado, então, sem dúvida, você já conhece algumas das coisas que nós vamos considerar aqui. E o que nós vamos considerar, eu vou compartilhar a tela com você, compartilhar minha apresentação com você, obviamente. Bem, ok. Então, formulação de tinta. Quando falamos, portanto, em formulação de tinta, nós estamos falando de... Vou fazer uma coisa aqui. Está meio errado aqui, gente. A gente não está falando. Só um minuto, por favor. Legal. Então, vamos falar aí de formulação de tintas, aula 12. Seja bem-vindo, então, a essa aula. Muito bom. Quando nós falamos de formulação de tinta, temos aí 4 tipos ou 4 formas de como são feitas hoje no geral. Essas formas são tinta pronta do fabricante, a maneira mais prática.
a tinta, você precisa de um verde bandeira, por exemplo. E aí você compra essa tinta pronta. Então, você encomenda do seu fornecedor de tintas e ele manda para você a tinta prontinha. Maravilha. É uma maneira bem prática realmente de se fazer isso. Porém, tem algumas desvantagens, vantagens e desvantagens. E é isso que nós vamos ver já já. Eu vou falar ponto por ponto, ok? A segunda forma é empiricamente, ou seja, erro e tentativa, que é a forma hoje mais comum que nós temos hoje no mercado. Então, a primeira forma de se fazer isso é tinta pronta, é uma forma bastante comum, especialmente para o mercado de banda estreita, especialmente para o pessoal que usa tinta UV. Então, para esse mercado, é melhor comprar tinta pronta do que você preparar em casa. Mas é óbvio também que você pode preparar. E quando se prepara, normalmente é erro e tentativa. Ou seja, tenta, coloca mais, coloca menos e assim por diante. O terceiro método, que é o que eu vou considerar com vocês, é o método da medição. Eu chamo assim porque nós usamos instrumentos para se fazer as medidas de cor, como espectrodensitômetro e colorímetros. Bem, e o quarto ponto, e a quarta maneira de se fazer isso, são softwares e equipamentos automáticos. Como assim? Também vou falar cada um desses daí, ok? Vamos para o primeiro, tinta pronta do fabricante. Quais são as vantagens das tintas prontas? Vantagem, primeiro, pouco ajuste. Então, a tinta, ela já deve vir, o que a gente chama de pronta para uso. Então, eu vou abrir a lata, misturar bem, bater bem essa tinta e colocar para a produção. Ok, essa é a forma mais prática, realmente, onde você recebe a tinta, bate ela, coloca na máquina e ela já está pronta. E aí, talvez tenha que fazer alguns pequenos ajustes, o que não é nada do outro mundo. Quais seriam as desvantagens? Geralmente essa tinta é mais cara. Por quê? Porque você atribuiu para o seu fabricante a fabricação. E o outro problema maior, que eu acho, que é a demora. Nos dias de hoje, como as coisas entram muito rápido, então o cliente quer, já quer para amanhã, e aí você tem que encomendar a tinta no fabricante de tinta, ele vai levar algum tempo. Alguns fabricantes são rápidos, outros um pouco mais demorados. E mesmo aqueles que são rápidos, às vezes você entra numa fila, porque talvez ele tenha muito pedido, tenha muitos pedidos. Se você não for um cliente realmente que compra regularmente do seu fabricante, por isso que é interessante ter uma parceria com o seu fabricante de tintas, talvez você entre numa fila, isso pode demorar um tempo, pode demorar até dias para você receber essa tinta de volta. Então, a tinta pronta tem essas vantagens. Ok, ela precisa de pouco ajuste e ela é prática, você abre, e já bate e já usa. Já a desvantagem é isso, uma tinta um pouco mais cara, mas o grande problema seria a demora. Tem outras desvantagens? Teria, mas os principais são essas daí. O método empírico, o que é o empírico? O que é uma coisa empírica? Empírica é quando você faz uma coisa sem método, sem medição, e geralmente erro e tentativa. Basicamente é isso. Eu tento de um jeito, não deu, tento de outro, não deu, tento de outro, e até acertar. Aí uma hora eu acerto. Aí quando eu acerto, eu consigo dar a sequência. O problema nosso, maior do nosso mercado, é que nós temos muitas chances de dar errado, porque as variáveis são diversas. Então, as variáveis no nosso processo, como não só as variáveis de tinta, as variáveis de tintas diversas, a viscosidade, o teor de sólidos, né, a própria cor, as variações que vão ocorrer durante o processo, a temperatura da tinta. Depois você tem a questão do anilox, que ele pode entupir, ele pode trazer diversos problemas aí para o nosso processo. Ok, não só tem isso, depois tem os clichês e assim por diante. Então, o erro e tentativa, ele é complicadinho. Então, eu não posso ficar dependendo dele. Mas é a maneira como a maioria faz. E eu sei que a maioria, e muitos dos que estão aqui no curso hoje, não tem recursos, ótimos recursos de top de laboratório de tintas ideal.
Mas o cara não tem nem o extensor direito para fazer a puxada, às vezes ele faz o acerto fazendo a puxada na raspinha. Lembra aquela questão, né, aquele que nós vimos na outra aula, né, fazer a puxada com raspinha. Então, eu entendo isso. Só que o método empírico, ele demora muito. Ele tem maior chances de erro. Também é maior desperdício, porque ele vai tentando fazer a tinta e, às vezes, ele tinha 20 quilos de tinta para fazer, acaba fazendo 60. Por quê? Porque ele foi tentando acertar aquela tinta. E aí ele vai deixando de lado, vai deixando de lado, chega uma hora que chega à conclusão, não, deixa eu começar tudo de novo. Aí, como ele passou muito do ponto, ele tem que começar tudo de novo. Por exemplo, você vai acertar uma tinta em que essa tinta verde bandeira, por exemplo. Você vai usar o amarelo benzidina, um azul ftalo e vai preto, por exemplo. Né? Eu estou falando verde bandeira, mas é um verde, só para você entender, tá? Um verde mais escuro, que eu quero dizer. Bom, legal, amarelo e cian, ok, vai dar verde, só que eu preciso colocar preto. Então, se eu passar da mão do preto, e o preto vai uma quantidade pequena, mas se eu errar na colocação do preto, o que vai acontecer? Agora eu vou ter que voltar essa tinta. Como é que eu faço? Ah, eu coloco verniz de corte. Não vai resolver. Você vai ter que agora colocar mais amarelo e mais cian, para poder compensar. Percebe que começa a complicar? Aí ficou, agora está faltando mais um pouquinho de preto, aí você vai colocar mais um pouquinho de preto. Então, esse exercício do empírico é a maior dificuldade, é o estresse, porque a máquina, muitas vezes, está esperando. É claro que você está fazendo isso no laboratório, antes da tinta entrar em máquina, ok. Só que depois a tinta foi para a máquina, aí chega lá, tem que dar uns toques na tinta. E aí, esses toques na tinta é a nossa maior complicação, é ou não é? Essas complicações começam a gerar um estresse muito grande. Lembrando, né, que eu estou falando de uma tinta, mas são várias. É claro que tem umas que são mais fáceis ali, colocou preto né, a cromia, amarelo, magenta, cian e preto. Ok, essas cores provavelmente já estão, não há o que muito acertar. Né? Talvez um pouquinho, um cortezinho aqui, uma viscosidade, um acerto de viscosidade, ok, ela já está pronta. Mas as cores especiais, não. E é essas onde o bicho pega, certo? E o maior desperdício e o aumento do estresse, como eu falei. O outro método é o método de medição, que eu falo, o método da medição. Ele funciona de que forma? Primeiro, você vai seguir a partir do Pantone. É regra usar o Pantone? Não necessariamente. Você pode usar uma amostra que o cliente te mandou, uma cor, ele te mandou um produto impresso, e ali tem a cor, você pode partir daquela cor. Só ser necessariamente o Pantone. Mas, às vezes, o cliente referencia para você o Pantone. A única coisa que você tem é um arquivo digital. E aí, o cliente especificou lá, olha, magenta, aliás, as cores direitinho, especificou alguns Pantones para você. Né? Amarelo 123, vermelho 184 e assim por diante. Especificação de Pantone. E o Pantone, ele vai ser usado. Pode ser usado ou não, depende ali, você vai decidir na hora. Se você tem uma referência do cliente já impressa, ok, fica até melhor. Se não tem, você pode tentar seguir a referência do Pantone. E o Pantone, eu falei já para vocês, a vantagem dele é que ele serve de guia para a formulação. Por quê? Porque ele possui aqui as formulações. Mas o que a gente precisa entender é que, embora ele possua as formulações, ele fala das formulações com as tintas base deles, certo? Que são as que aparecem logo aqui no início do catálogo, que são as bases Pantone. Então, a partir desses pigmentos aqui. Se você tiver esses pigmentos aqui, que não sejam do Pantone, mas que são esses pigmentos, ok. E geralmente você tem. Né? Quais são eles? Né? Que são o púrpura, o orange, né? O verde fitalo, o azul fitalo, o amarelo e assim por diante. Então, são as cores básicas que você vai utilizar para fazer essa formulação. Outro ponto é que nessa metodologia se usa instrumentos de medição de cor, obviamente. Então, ele vai sair um pouquinho do quê? Do visual. O visual ajuda? Sim, se você tiver um bom olho, se você é um colorista já de bastante tempo, então, evidentemente que não fica difícil para você fazer esse acerto. Porém, o espectro densitômetro e colorímetro vão ajudar muito. Eu vou mostrar daqui a pouco na prática como isso vai funcionar. Balança analítica ou semi-analítica.
também vai lhe ajudar. Balança analítica, nós vimos que qual é a diferença? A balança analítica da semianalítica. A analítica, ela tem 4 zeros depois da vírgula, então ela é de altíssima precisão, para coisas muito, muito, muito pequenas e delicadas e coisas que são extremamente leves. Eu posso usar uma balança semianalítica? Qual que é a diferença para a semianalítica? Eu costumo dizer que é 3 zeros depois da vírgula. Poxa, 3 zeros depois da vírgula é razoável, né? Você não acha? Então, analítica, 4 zeros depois da vírgula. Semianalítica, 3 zeros depois da vírgula. A semianalítica é muito mais em conta, mais barata do que a outra. E provavelmente você precisa de uma balança desse. Se não tem condição de comprar uma balança analítica, vou recomendar para vocês e vou passar opção, vamos assim, de balança que eu estou testando para esse uso aí, para uma opção mais em conta. Vai precisar também de um extensor de 10 ou 20 micras. Vai precisar, se possível, de um handproofer de 80, 100 ou 120 linhas, o anilox. E papel drawdown, que são os papéis tipo leneta. Ok? Muito bem. Então, vamos lá falar agora do quarto método, que são softwares e equipamentos automáticos. São equipamentos de formulação automática que possuem softwares que calculam a quantidade de tinta. Na verdade, são máquinas. E a maneira mais fácil da gente entender é que provavelmente você já deve ter visto, se você comprou tinta para sua casa, talvez você olhou uma cor, achou bonita aquela cor, e falou assim, por exemplo, você olhou essa cor aqui e falou, essa cor é bonita. Essa cor está fácil, né? Magenta, cian e tal. Mas uma cor especial, um verde, sei lá, um vermelho que você achou, e você achou uma amostra. E levou uma amostra na casa de tintas. Sabe onde vem tintas coral, tinta souvenir, etc.? Aí você levou essa amostra. O cara pegou a amostra, ele coloca numa máquina essa máquina faz uma leitura espectrofotométrica daquela cor. Fez a leitura daquela cor. Fez a leitura da cor, agora ele tem o LAB daquela cor. Ele tem o endereçamento da cor. Ele pega e manda essa informação para a máquina que faz tinta. A máquina que faz tinta, ela tem umas bases, igual o Pantone, mesma coisa. Ela tem bases lá também, de tintas padrões, que misturadas fazem todo o catálogo e tintas muito próximas daquela que você quer. E aí ele aperta um botão, a máquina sozinha pega a tinta por sucção lá, né, pneumática, e vai pesando. Ele coloca a latinha e ela vai jogando as cores ali, vai jogando a resina, vai jogando as tintas, as cores, e ali 2, 3, 4 ou até mais pigmentos que ele vai colocando ali dentro, né, de forma líquida. Terminou. E aí é interessante que se você ficar olhando, tem hora que ele espera um pouquinho, daqui a pouco ele joga mais umas gotinhas ali dentro, de tão precisa que ele é. Aquela máquina aí ela fecha a tampa da latinha e vai bater até ficar totalmente homogênea. Bem, e como é que funciona a tinta, esse equipamento para processamento automático, vamos dizer assim? Mesma coisa, ele tem um software, tem um computador com software, você tem um espectrodensitômetro, tipo X-Rite, faz a leitura da amostra que você quer, por exemplo, que você recebeu a amostra do cliente, ou você puxa na memória ou na biblioteca do Pantone. E como é que eu acesso a biblioteca do Pantone? Vou falar novamente, você tem o Pantone Connect, e se você comprar o Pantone, ele vem com um número aqui, né, que eu já falei para vocês. Então, e esse código você vai colocar lá e acessar remotamente. Isso pode ser, então, anexado a essa biblioteca Pantone à máquina, e a partir daí, a máquina vai fazer o trabalho sozinha. Você vai apertar um botão, literalmente você vai apertar um botão, vai falar a quantidade que você quer, evidentemente, vai colocar o P, o S, o F, que fica registrado, e a máquina sozinha, ela pega de tambores de base, que aí normalmente você tem 12 a 18 ou até 24 componentes, dependendo da máquina. Tem máquinas muito maiores, mas, em geral, as máquinas menores, elas são práticas, você coloca os tambores do lado dela, ela vai puxar e fazer também por medição, por
peso. Então, ela vai jogando ali a quantidade, as tintas que vão ser necessárias, e chega uma hora que ela também, no finalzinho, ela joga uns pinguinhos de tinta ali, e você tem a tinta pronta. Você pegou o balde, agora você vai bater aquele balde, que a máquina não faz isso, né? Você vai colocar num batedor e ela vai fazer a homogeneização dessa tinta. É legal. E funciona muito bem. É só, um instantinho só. É um vídeo aqui, peraí. Bom, primeira coisa agora. Tá claro até aí? Então, essa é a maneira então, prática como de se fazer a, se fazer a formulação de tinta. Vou compartilhar aqui de novo, né, na sequência, com você, o software. Então, são equipamentos de formulação automática, fechando essa página. Pode ser ter vários componentes, é um processo rápido e bem preciso. É claro que, às vezes, chega na máquina, precisa dar um toquezinho, ok, tranquilo. Melhor do que sair do zero, né? Muito melhor. Consegue utilizar tintas de retorno. Ah, isso é interessante também. Esses equipamentos, por exemplo, o que é tinta de retorno? É a tinta que você preparou, aquele verde especial que você preparou, agora ele volta para o estoque, mas ele é verde. Então, o que eu faço com ele? Você pode fazer a leitura espectrofotométrica desse verde, avisar a máquina, assim, fazer a leitura, jogar essa informação para a máquina faz a leitura do verde e depois fica na memória dela, assim, opa, quando surgiu a oportunidade, eu posso usar também esse verde na formulação. Olha que interessante. Ou você pode pegar, sobrou meio balde desse verde, você faz uma puxada, faz a leitura, a máquina entende qual o desvio de cor, ou seja, entende a cor, e depois ela complementa esse balde para você. Vamos supor que você quer o mesmo verde, só que agora você quer um balde inteiro. Ela faz isso para você também. Olha que prático. Então, você consegue utilizar as tintas de retorno. E pode ser a base de solvente, pode ser a base d'água, pode ser também para tintas de offset, ok? Essa é a máquina, você vê. Aqui na saída é um dispensing, né, que a gente chama. Ele vai no computador, vai fazer a programação, né, no caso, chamou a fórmula, porque olha só que interessante, você coloca na... Instantinho só, gente, espera aí. Eu não compartilhei, né? Espera aí. Acho que não compartilhei. É difícil fazer ao vivo, hein? Vamos compartilhar. Pronto, tá aí. Então, esse é o dispensing. Olha lá, colocou o balde, vai ligar a máquina e ele vai selecionar o job, ou a cor, que está onde? Está na memória da máquina. Então, no começo, é mais difícil. Não é que é mais difícil, é mais trabalhoso. Porque você vai alimentando a máquina, você vai alimentando. Chega uma hora que o seu inventário, vamos dizer assim, de cores, ele está na memória da máquina, que tem grandes capacidades de memorização. Aí você só digita o código, ou chama lá a formulação que você quer, ou o código do produto. Ah lá, você viu que já saiu uma etiqueta ali embaixo? Automaticamente? E a máquina fez a produção, não deu para ver direito ali, mas ela já fez, armazenou. Quer dizer, ele colocou a etiqueta e faz o que agora? Bate essa tinta e envia para a produção.
prático, não é? Bem prático. É assim que funciona, praticidade, né? Nesse caso aí. Depois eu vou responder as perguntas, tá, pessoal? Então, seguindo aqui. Agora, a grande questão é, vamos falar da metodologia de medição, que é o que eu vou recomendar falando de formulação de tintas. Quando você faz simplesmente erro e tentativa, tem muito jeito, né, de fazer. Infelizmente, talvez seja a única maneira que você tenha de fazer. Vai puxar na raspinha, vai testando e vai muito da sua experiência. Nem todos têm grandes experiências em exposição. Então, o que eu vou mostrar aqui para você, eu vou compartilhar agora um vídeo, que é um vídeo que eu gravei num laboratório, tá bom? Não dá para fazer aqui ao vivo, né, que, enfim, na prática aqui fica difícil. Então, eu fiz um vídeo, um primeiro vídeo. Esse vídeo eu vou compartilhar com você agora. Deixa eu ver onde está. Espera aí que não estou... Deixa eu colocar aqui na apresentação, fica mais fácil. Pessoal, a partir de agora, o vídeo, nós vamos assistir uma sequência que sou eu mesmo falando e explicando, tá bom? Vamos lá. Só uma coisa, pessoal, estão ouvindo? Ah, tá sem áudio. Tá, peraí. Ok, deixa eu ver aqui. Fala se apareceu o som. Tá, peraí.
Fala aí de novo, pessoal, por favor. Right, que é o recomendável, afinal, ele é bem completo, mas tem o seu custo. Mas as empresas que podem comprar, deveriam comprar. Então, eu recomendo o X-Rite acima de tudo. Por outro lado, nós temos também os colorímetros digitais. Então, tem esse daqui que é mais simples. Eu, obrigatoriamente, no caso desse daqui, eu tenho que usar Legal. o app. Eu vou voltar aqui no início, então, tá? 3 testes são importantes você fazer no recebimento da tinta. Tá? Então, o teste de teor de sólidos, é muito importante você fazer. O outro teste importante é o corte com branco. E um teste-chave importante também é verificar a cor. Não tem problema você usar fornecedores diferentes, desde que o segundo fornecedor ele também tenha a mesma cor que o primeiro, ou seja, que fique dentro dos parâmetros da primeira cor. Vamos ver que aqui, esse é a sua tinta padrão. Esse daqui é o magenta, eu tenho a cromia aqui toda, mas peguei o magenta e um outro fornecedor mandou uma amostra de uma outra tinta, do fornecedor deles, né? Que é do magenta também. Então, para fazer a avaliação da cor, e aqui é isso que nós vamos fazer, eu preciso produzir uma amostra que seja igual para as duas tintas, para poder fazer a medição do ΔE. Então, eu vou usar o espectro. Eu posso usar o espectro densitômetro, um X-Rite, que é o recomendável, afinal, ele é bem completo, mas tem o seu custo. Mas as empresas que podem comprar, deveriam comprar. Então, eu recomendo o X-Rite acima de tudo. Por outro lado, nós temos também os colorímetros digitais. Então, tem esse daqui que é mais simples. Eu, obrigatoriamente, no caso desse daqui, eu tenho que usar o app no celular, e às vezes nem sempre isso pode estar disponível para o pessoal na produção. E eu tenho esse outro que ele possui, que ele é digital. Então, ele tem um display digital. Então, eu não preciso de app, embora ele também funcione com o app. E facilita, né, com o app. Mas, simplesmente com ele aqui eu posso utilizar. Então, eu vou usar esses três. Fora os equipamentos, os instrumentos de medição, como é que eu posso fazer a avaliação? Aí, no caso, é visual. Então, não tem muito jeito. Se você não tem nenhum tipo de aparelho, você vai ter que fazer no visual. O visual vai te enganar, com certeza. Porque algumas percepções de cor, ou desvios de cor, de uma para outra, você vai ficar vendido. Então, se você substituir esse segundo fornecedor, porque ele é mais barato, esse é o pior erro que a empresa pode fazer. Simplesmente não fazer teste nenhum, comprar esse segundo fornecedor que é mais barato e colocar para produzir, achando que ele vai ter a mesma performance do primeiro fornecedor. Né? Ou pode ser que realmente seja até melhor que esse daqui. Melhor ou pior, não importa. Importa se ele for melhor. Só que isso é uma coisa que você vai ter que pagar para ver. E não precisa ser assim. Com a amostra que o segundo fornecedor enviou, e eu estou falando de um segundo, mas poderia ter um terceiro, um quarto fornecedor, não tem problema, só que ele precisa ficar dentro dos parâmetros que você fez as suas medições. Por exemplo, você fez a curva de reprodução, a clichêria foi, ou se não é clichêria, você tem clichêria interna, foi com essa tinta, então os parâmetros que você padronizou é esse daqui. Tudo que vier depois tem que ser parâmetro para essa tinta aqui. Posso trocar o fornecedor? Pode, não tem problema. Desde que o segundo, ou terceiro, ou quarto fornecedor, a cor seja muito próxima dessa daqui. Senão você vai ter um desvio. Senão a clichêria vai ficar perdida. Senão você vai ficar perdido. Senão você e o pessoal da produção vai ter esse problema. Tá certo? Então, qual é o mais importante nesse momento? É fornecer e produzir uma prova o mais uniforme possível. Qual é o melhor equipamento de laboratório para isso? Chama-se RK, que é aquele equipamento que ele faz a puxada eletronicamente. Você controla a velocidade de puxada, você controla a pressão que você está dando ali
no anilox ou na regulagem da tinta para fazer uma puxada extremamente uniforme. Você tem o RK? Não, o RK vai custar muito caro. Vai custar um aparelho hoje muito caro, um aparelho fabricado na Inglaterra. Então, se você não tem o RK, qual é o segundo melhor para se fazer a puxada mais uniforme possível? Aí é um handproofer, que é esse aparelho aqui, você já conhece. Então, o handproofer, ele possui um anilox e possui um rolo de borracha, que faz a simulação como se fosse um clichê chapado. Eu preciso ficar trocando o anilox? Não. Você padroniza. Na verdade, é bom que você não troque o anilox. É bom que ele seja sempre o mesmo anilox. É uma padronização que você faz. Porque ele vai servir de parâmetro. E não se preocupe, porque ele é recartilhado. E é aço inox, maciço, esse anilox. Então, ele não tem desgaste. Você pode usar muitos anos que ele não tem desgaste, porque não tem faca raspando ele. Tá certo? Então, o recomendado é esse. Eu não tenho um handproofer. Então, aí você vai para a terceira opção. Qual seria a outra opção? Seria fazer com a puxada do extensor de 10 micras. Então, aqui é o extensor de 10 micras para flexografia, 20 micras para rotogravura. A questão é que no momento que você puxa, e mesmo que ele seja com cabo, ainda assim não é tão perfeito, mas é o melhor que você vai ter. Então, o ideal também é que você consiga fazer a puxada simultânea. E qual papel que você vai utilizar? De preferência, é óbvio, você vai usar um papel Drodal, tipo leneta, como esse aqui. Você tem a parte branca, você tem a parte, um preto aqui, absoluto, acima de 1,5 de densidade. E nessa puxada, o ideal é fazer simultaneamente. Se der para fazer, melhor. Se não, você pode fazer a primeira puxada, eu recomendaria você fazer no mesmo papel. Faz ela no lado, se der, e faz no outro lado. Às vezes dá para fazer de uma vez só, no caso do extensor. Já no handproofer, ele é um pouquinho mais complicado para você fazer, mas daria para fazer também, talvez colocando alguma coisa, separando aqui as duas tintas, tá bom? Ou colocando elas um pouquinho em cada canto e fazendo a puxada, porque na realidade o handproofer requer muito pouca tinta, bem pouca tinta para se fazer a puxada, ok? Muito bem, então vou fazer então a demonstração para vocês, comparando primeiramente essas duas tintas. Essa é a primeira parte, vamos lá. Muito bem, com o uso da espátula, então eu tenho aqui, ó, primeiro fornecedor, que é o padrão, então eu sempre vou me balizar para fazer todas as avaliações pelo padrão, e a amostra que eu recebi recentemente. Quando a gente olha... Nossa, tem uma diferença, hein? Você pegou da onde isso aqui? É mesmo? Tudo bem. Então, vamos fazer primeiramente uma puxada com extensor de 10 micras. No papel, aqui, olha, se você observar, vai estar sempre aqui, ó, lado esquerdo, padrão, lado direito, amostra. Isso daqui é praticamente uma convenção mundial, universal, tá bom? Então, sempre o seu padrão está à sua esquerda. A amostra sempre à sua direita. Limpa bem. Ok? E aí tenta ser o mais uniforme possível. Fazer de uma maneira uniforme. O máximo que você conseguir. Tá aqui. Então, o que nós temos aqui? As duas puxadas. Visualmente, você já consegue enxergar algumas diferenças, não é verdade? Estão próximos, mas dá para enxergar alguma diferença. Agora, no momento de se fazer a medição, eu não vou fazer agora, vou fazer daqui a pouco, se você achar que não ficou tão boa,
você deve refazer a puxada, né? Refaz a puxada, até ficar uma puxada que você entenda que é uma puxada boa. Vamos reservar ela aqui. Muito bem, fizemos então com o extensor. Se você não tem o handproofer, então faça com o extensor. Agora vamos fazer com o handproofer. Eu vou fazer as duas tintas simultâneas, tentar fazer simultaneamente. Nossa, não quer limpar não. É um solvente isso aí, né? Poderia usar... Lembrando, né? Sempre lembra, a espátula sempre limpa. Toda vez que você mexer com cor, você tem que evitar contaminar. Poderia usar duas espátulas, uma para cada um, também dá. Mas desde que você limpe direitinho, não tem problema, tá? Então, regular aqui deixar a pressão correta aqui. Não muito apertado, não solto, senão a tinta vai vazar. E vamos colocar lado esquerdo, um pouquinho da tinta. Limpou a espátula, tá vendo? Bem limpinha. Agora, vamos colocar a amostra concorrente. Muito bem. Fazer a puxada. Eu vou proteger também aqui em cima, porque quando você coloca o handproofer aqui, ele já misturou. Pronto. Ok, segura aqui. Aqui, olha, dá para ver as duas tintas. Eu demorei um pouquinho para fazer a puxada, mas já dá para ver claramente uma contra a outra. Do lado esquerdo, o padrão, e aqui, nitidamente, você vê a outra tinta. Você pode, inclusive, fazer uma marcação, ou... uma caneta. Riscar aqui, olha, vou... Mais ou menos aqui eu separei as tintas, tá bom? Mas você pode fazer também de outra forma, que é fazer a tinta. Então aqui está o padrão e aqui está a amostra. 1, 2. Bom? Então eu produzi. Comparativamente, olha o que acontece. As diferenças de ΔE aqui, o que acontece? Nós vamos comparar só ΔE, ou seja, a diferença daqui para cá. Eu meço também a densidade, né, que são as tintas que vieram, eu posso medir a densidade. Mas uma coisa que você pode observar é o seguinte, a uniformidade do handproofer é muito melhor do que quando você faz a puxada só com extensor, percebe? Então, por isso que é recomendado. Outra coisa também, a camada de tinta vai ser menor. Por isso que é melhor, assim, para o espalhamento, é melhor quando você faz um handproofer também, do que nesse caso aqui, tá bom? Mas vamos fazer a comparação agora de uma tinta com a outra. A gente não vai comparar essa puxada com essa puxada, mas vamos comparar a mesma puxada dentro dele próprio aqui, tá bom? Vamos fazer a medição. Eu vou fazer a medição com esse aparelho aqui, que eu vou usar o app. Aqui apareceu, né? A gente clica aqui e ele vai conectar com o aparelho. É super rápido. Aí ele está pedindo calibração. Ele tem que estar com a tampinha fechada aqui. Ele tem uma tampinha. Então, aqui é a tampinha dele. Dentro dessa tampinha tem uma cerâmica, a central. E tem que encaixar com a setinha. Encaixou. Coloco aqui, ele está pedindo para calibrar. É simples, é só apertar calibrar. Pronto, já calibrou.
Então, ele já está lendo o aparelho, ok. Então, nós vamos, vou deixar posicionado direitinho aqui para você acompanhar o que vai acontecer. Agora, abro a tampinha, acho uma área mais uniforme possível. Eu fiz só uma puxada, tá bom? Mas você pode fazer várias até você achar que está aquela melhor possível. E faço a leitura do standard. Pronto, ele leu. Então, ele pegou aquela puxada, que eu considero padrão, e puxou e trouxe para cá. Agora eu vou comparar a amostra. Vou também procurar um lugar que esteja melhor para se fazer a puxada. Coloquei na segunda, que é a amostra. E é simples aqui, ó. Coloco no escaneio a amostra. Pronto. E ele puxou. Você viu que apareceu a barra verde aqui? Significa que a barra verde, ela está setada para deltas acima de 3, acho que 3,5. Mas no caso aqui deu 2,84. Então, dessa tinta para a outra, ela, em termos de cor, ela está próxima. Vamos supor que você, vamos dizer assim, até 3 de delta E, ok. Certo? Até 3 de delta E está bom para você, é o padrão da sua empresa. Legal. Então, nós fizemos com essa puxada. Vou guardar aqui. Vamos ver que estaria aprovado esse magenta. Em termos de cor, até agora não fizemos nada. Por exemplo, não fizemos análise de teor de sólido e não foi feito também análise de corte com branco. Tá bom? Legal. Estou vendo só a cor. Agora, com a puxada, qual puxada que é essa? É a puxada do handproofer. Coloquei do lado de lá da amostra e escaneio novamente o padrão. Você vê que ele deu uma clareada, por quê? Porque a quantidade aplicada é menor, porém a uniformidade é melhor para se fazer a avaliação. E clico na amostra. Pronto. Ele deu 3,6 de diferença. Ele deu, eu diria que aqui está mais real, vamos dizer assim. Embora a tarja verde apareceu aqui, precisa ver o set dele, quanto que está, o setup dele, mas ele deu alto, né? 3,6, para mim já está alto. Então, se eu olho aqui, eu verifico, por exemplo, que o LAB, o L, ele está com 1,6 positivo. Significa que ele está mais claro, ou seja, a segunda cor está mais clara do que a primeira. Outra análise que eu faço é do A. Lembra que o A, positivo é o acerola vermelho, negativo é o acerola verde. Lembra disso? Então significa que ele tem um desvio muito pequeno, 0,32, é muito pouquinho assim, então um desvio não é, no eixo A, não é muito grande. É praticamente desprezível, para dizer a verdade. O problema dessa tinta, em termos de cor, ela está no B. Lembra que o B positivo de banana é amarelo e o B negativo é o azul. Então ele deu menos 7,13. Ou seja, essa tinta ela é azulada. Ela está puxando, esse magenta está puxando fortemente para o azul. Fortemente para o azul. Isso vai te dar problema depois lá na produção. Porque você fez a clicheria, fez a análise, fez todas as análises e faz o ajuste da imagem em função da sua tinta, que provavelmente isso daqui era mais avermelhado. O seu padrão é mais avermelhado em relação à amostra. A amostra é mais azulada. Entenderam, moçada? Esse é o problema. É que na câmera não dá para ver direito, né? Ao vivo a gente percebe muito mais que a tinta da direita, ela realmente está puxando para o azul. Tá certo? Então, por aqui, talvez já começaria a reprovar essa tinta, essa amostra, por essa análise aqui. É a última análise? Não, tem mais análises para fazer, né? A gente pode fazer mais análise, repetir essa análise. Então, eu evitaria essa puxada aqui. Como eu falei, se você só tem o extensor de 10 micras, então tudo bem, é o melhor que você pode fazer, mas é uma análise importante. Agora, o ideal realmente é o handproofer, que te dá uma uniformidade muito boa. Aí, eu posso ter um handproofer com uma carga maior? Pode,
Mas não precisa. Essa carga já é o suficiente. E lembre-se, o padrão é usar apenas um anilox no handproof. Ele não fica trocando. Né? Eu vejo empresas que querem simular os anilox da impressão. É bobagem, na minha opinião, tá bom? Na minha opinião, é bobagem tentar fazer isso. O handproofer não tem essa função de ficar trocando para você fazer isso. A mesma puxada, o mesmo princípio vale para tinta base d'água? Sim, mesma coisa. Você faz a mesma coisa. Vale para tinta UV? Mesma coisa. Mesmo princípio. Faz exatamente igual que eu estou falando aqui. A diferença é que a UV, ela não seca, ela cura. Então você teria que passar numa lâmpada UV para ela ficar durinha, senão ela vai ficar borrando tudo por aí, tá bom? Então, mas você tem que passar, no caso da UV, você fez a puxada, aí você tem que passar ela numa luz ultravioleta para curar ela. Fora isso, é isso aí. Você viu que é muito prático. E o outro aparelho, a mesma coisa? Mesma coisa. Você vai conseguir fazer também com o processo da mesma forma, com o app da mesma forma. Tá certo? Combinado? Muito bem. Então, essa é a forma que você faz a avaliação da cor. Então, fechando a história aqui, o que você tem? As 3 análises que você tem que fazer. Cor, fundamental. Você tem que saber se a cor que você está recebendo de amostra, ela está próxima, né? Ou aceitável. Pode ser que ela dê essa diferença aqui, mas você fala, não, para mim tá bom. Essa diferença aí, para mim não, né? Para a empresa tá bom. É o padrão, vamos dizer assim, que você estabeleceu, o critério. Pode ser que não, pode ser que você fale, não, o padrão aqui é 2,5. Então, se a próxima tinta do fornecedor que vier entregar aqui, ele tem que entregar nos 2,5. Outra coisa importante, mesmo na mesma análise que eu faço aqui, eu não faço uma medição só. Então, na mesma puxada, eu posso fazer várias medições, tá bom? Vou fazer isso para você ver. Aqui, eu já tenho escaneado o padrão. Então, agora eu vou fazer outra medição para comparar. Ó, aqui já deu muito bom nessa outra puxada, nessa outra análise. Deu 1,89. Aqui já deu 2,39. Aqui, aqui já deu 1,82. Então, aquela primeira análise que eu fiz, ela pegou, tá vendo aqui? Aqui já deu 3,7. Então, você faz uma média da análise, que você dos pontos ali, e você vai tendo os resultados. Daí você tira as suas conclusões. 2,25. Então, é uma tinta que não tá tão fora, não está tão distante, vamos dizer assim, daquilo que é o padrão. Ok? Muito bem. Eu poderia fazer um pouco diferente, por exemplo, com esse aparelho aqui. Vamos supor, o padrão aqui, no caso, eu posso vir aqui, olha, e adicionar um standard. Input um padrão. Eu posso colocar ele manualmente, um LAB, mas eu posso colocar aqui também. Então, no caso aqui, é o Rubini Red. Vou digitar Rubini aqui, procuro. Pronto, ele já achou. Rubini Red, que na verdade é o vermelho rubi, que na verdade é o magenta. Pronto. Então eu trouxe o magenta do Pantone para cá. Mas isso é uma opção, não é uma regra para você fazer não, tá bom? É uma opção que você poderia padronizar suas cores a partir da biblioteca do software desse aparelho. Assim como tem, por exemplo, a biblioteca do Exact, do espectro densitômetro. Ok, aí eu tenho ela aí, coloco a amostra. Tem a amostra ali, que você está vendo. Coloquei na posição e clico aqui. Quanto que deu? 4,11. Mudo um pouquinho de posição, meço de novo, 3,57. Meço de novo, deu 5, muito alto. Às vezes, quando dá muito alto assim, você tem que desprezar esses valores, né? Desprezar valores muito baixos e muito altos também. Mas, comparativamente com o digital, ele está na casa dos, vamos dizer, 3,5, 4. O que você pode julgar que não seja ideal nesse caso, porque você está usando a biblioteca
do instrumento. Todos os instrumentos, todos os aparelhos vêm com isso na biblioteca? Não. No caso dos colorímetros digitais, não. Esse daqui especificamente vem, que é legal, quando você precisar. Legal. Interessante aí, né, pessoal? Certo? Então, olha só. Uma das coisas chaves nessa história é produzir uma amostra, conforme nós vimos aí nesse vídeo. Uma vez que eu tenho a amostra, o que eu vou precisar fazer agora? Só um instantinho. Por que eu... Eu não estou aparecendo ali, né? Deveria estar aparecendo. Bom, vamos lá. Agora, vamos ver uma sequência também de... Mas e a formulação em si, né? Essa é a pergunta que vem agora. A formulação, nós vamos ver, a partir de agora, alguns vídeos também curtos, bem curtos, que vão mostrar como nós vamos agora formular a partir do Pantone, ou a partir de uma outra cor. Deixa eu compartilhar a tela com você. Caso... Ah, tá. Agora que eu estou vendo aqui que estava desabilitado o meu vídeo. Muito bem. Então, pessoal, olha só, é bem interessante mesmo. Espero amanhã passar uma lista para vocês com fornecedores de espectro e alguns valores. Então, assim, o que eu falei lá no grupo, não saia comprando por enquanto. Primeiro, entenda tudo direitinho. Então, tem aparelhos que são mais caros um pouco, outros mais baratos. Tem aparelhos que você consegue... tem diversos tipos de iluminante, por exemplo. Tem uns que tem a biblioteca do Pantone na memória, outros não têm. Então, eu vou passar para vocês direitinho o que seria legal você ter, ou sua empresa ter, antes de sair comprando, tá bom? Minha recomendação. Certo. Vamos ver uma sequência agora de produção das amostras. Deixa eu compartilhar a tela. O vídeo não está editado, tá, gente? Então, eu peço aí um pouquinho de paciência. 3 testes são importantes você fazer no recebimento da tinta. Tá? Então, o teste de teor de sólidos, é muito importante você fazer. O outro teste importante é... Espera aí, você já foi. Esse aqui. Vamos falar agora de formulação de tinta. Então, no caso da formulação, a maneira prática que se faz hoje, que os coloristas fazem, é mais ou menos no olho. Ou seja, ele pode pegar o catálogo uma forma que hoje parte das empresas fazem isso meio que no olho. Então ele sabe mais ou menos o que vai naquela tinta e aí ele combina. E a experiência do dia a dia vai dizer para ele quanto que ele tem que colocar de cada uma. É um tanto quanto empírico, evidentemente. É uma coisa que o ideal é você fazer de uma maneira mais prática. Agora, o catálogo Pantone, esse provavelmente é o grande lance do catálogo Pantone, é que ele traz a formulação, conforme eu já falei para vocês. Então, dá para você ver o que vai na formulação
e ver as tintas que você tem base e fazer a mistura. E o Pantone, ele já te dá aproximadamente aquilo que você tem que misturar. Por exemplo, no caso do vermelho 485, que é uma cor simples de fazer, ou seja, ele pode pegar o catálogo, normalmente, de uma maneira mais prática, o que vai na formulação e ver as tintas que você tem base e fazer a mistura. E o Pantone, ele já te dá aproximadamente aquilo que você tem que misturar. Por exemplo, no caso do vermelho 485, que é uma cor simples de fazer, o vermelho 485 é uma cor simples que você pode... É uma cor simples de fazer, e essa cor vai o quê? Amarelo, benzidina e o vermelho rubi. Está escrito aqui. Então, uso o amarelo Pantone. Bom, quando você usar esse amarelo, Pantone, e o vermelho, eles têm intensidades fortes. No caso, se você comprar tinta com esse padrão do Pantone. Normalmente a gente não compra, a gente não especifica. Eu quero vermelho rubi no padrão do Pantone. Não se faz isso. Mas tudo bem. Então, aqui você já parte daqui para ter uma ideia de quanto seria esse, ou de qual seria esse padrão. Ok? Muito bem. Você pode também, como você pode criar uma cartela. Como eu falei antes, o importante é gerar uma puxada mais uniforme possível para fazer essa comparação. Então, para desenvolver o início da tinta, a base da tinta, vamos supor, é uma tinta que você não está acostumado a fazer e vai iniciar a fazer. Então, você pode partir do princípio do catálogo Pantone. Ele vai te dar essa formulação. Então, o que você vai fazer no caso? Fazer as misturas. Você pode fazer isso em laboratório primeiro, em pequena quantidade, para não estragar 200 quilos de tinta. No caso, por exemplo, do pessoal de banda larga, de embalagens flexíveis, que gasta uma quantidade muito maior, que seja 20, 30, 60, 100, até 200 quilos de tinta. Então, para não estragar ou começar a fazer 200 quilos de tinta e dar errado, e você fazer outros tambores, então você faz no laboratório e já simula. E no laboratório vai te dar mais precisão. Mas você começa daqui. E como é que eu faço a comparação se está dentro ou não? Você pode fazer uma comparação visual, mas você pode fazer a comparação com espectro densitômetro, ou com colorímetro, né? Com espectro, está aqui, ou com colorímetro, que é o que eu vou demonstrar mais uma vez para vocês. Combinado? Então, vamos lá agora, um outro ângulo de câmera. Vamos falar agora de formulação de tinta. Então, no caso da formulação, a maneira prática que... Pode ir. Bom, primeira coisa, assim, ligou a balança, ok? Agora, vamos lá. Está zerada. Você vê que é uma balança que tem 3 zeros após a vírgula, né? Como é um ensaio, vai usar um copinho aí e vai zerar agora, vai tarar, pronto. Então ele anulou o peso do copo. Beleza. Agora o que nós vamos fazer? Essa tinta, pode ir. Separou. Ok. Essa tinta já foi batida, tá bom? Precisa bater mais? Muito bem. Agora vai fazer a simulação. Nós vamos fazer meio a meio, ou seja, o Antônio falou que é 50-50. Olha só. Aqui. Olha lá.
5 gramas, 5,1, não tem problema. É uma quantidade pequena mesmo para não ter desperdício. E agora mais 5 gramas magenta. Vermelho rubi. Vai dar 10, aproximadamente. Mais um pinguinho. Deu. Tá bom. Correto, ok. Pessoal, sequência contínua aí. Agora tem que fazer a mistura. Ok. Então, pode ir. Para essa prévia, vamos fazer uma puxada com extensor 10 micras. Isso. Ok. Com uma boa puxada, bem uniforme. Ok. Esperar secar. Tá aqui, ó, puxada bem uniforme, só do magenta aqui. Aliás, do vermelho 485. E vamos dar uma comparada, né? O visual aqui, nitidamente, ele está bem forte, né? Ou seja, a força de cor está bem mais elevada. Podemos fazer agora uma avaliação de cor, comparando do Pantone, que é o que normalmente o cliente pede, usando o aplicativo. Deixa eu ver se ele vai pedir. Então, vamos medir agora o Pantone do catálogo. Vai todo 5 do catálogo. Certo? Está aqui, ó. Está aqui. Vou fazer a medição. O padrão. Pronto, ele mediu. Agora é o 485. E vou fazer a medida da puxada que acabou de fazer no laboratório. Vamos ver se está muito diferente. Está diferente, ele está dando aí muita diferença. Então, qual é a diferença principal? Ele está muito intenso, né? Outra coisa importante é que ele está mais escuro. Está mais escuro e está mais azulado. Por que isso está acontecendo? Porque a tinta que nós estamos usando é uma tinta que provavelmente meio a meio não vai dar. Então, provavelmente, vão ter que colocar mais amarelo nessa composição. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos pegar e colocar mais um percentual de amarelo na mesma... Tá aqui, ó, puxada. Bem, agora zerou novamente a balança, colocou o copo e tarou a balança. Vamos lá. Agora vamos fazer outra preparação.
Pessoal, só um instantinho que eu já... Deixa eu só... É que formatação aqui, ela inteira, então. Bem, agora zerou novamente a balança, colocou o copo e tarou a balança. Vamos lá. Agora vamos fazer outra preparação, porque normalmente a tinta amarela, realmente, ela costuma vir, principalmente a base de solvente, ela costuma vir com uma intensidade menor. Então nós precisamos colocar mais amarelo, no caso, vamos colocar 60% de amarelo. É isso? Quanto você vai pôr? 80% de amarelo e 20% de magenta. Por quê? Porque nós já vimos que não vai chegar na cor se misturar meio a meio. Porque o magenta está muito mais intenso do que aquele amarelo. Então ele tinha colocado lá 9, vai colocar 3. Magenta. Muito bem. Mesma forma, vai retirar, mexer bem. Bem, agora, pronto. Muito bem. Pronto. Então, mais uma vez, fez então a puxada com o extensor. Ok. Vamos medir. Vamos comparar com o outro anterior. Olha só. Esse foi o anterior, esse é o de agora. Já percebe, visualmente já consegue perceber uma diferença boa, só no visual. Vamos ver se aproximou? Tinha ficado quanto de diferença? 12 no ΔE, ficou bem distante. Vamos fazer a medida novamente. Vou achar uma área aqui e vamos fazer a medida novamente. Então ele já tem o padrão que eu já tinha escaneado lá do nosso Pantone, e eu agora vou fazer de... Olha lá, já melhorou bem, caiu para ΔE 9. Está aceitável? Ainda não, melhorou. Mas o que está pegando? Ele está mais puxado para o preto, ou escuro, né? Não para o preto, mas escurecido, que a intensidade da cor está alta também. Ao passo que a tinta está bem intensa, ele também tende a ir para esse lado. E ele está mais azulado. Então o que a gente pode fazer aqui? Tem que trazer ele, por exemplo, o B de banana está puxando para o azul. Eu preciso levar o B de banana para o amarelo. Em outras palavras, é simples, está faltando amarelo. Então precisamos colocar mais amarelo ainda. É isso que nós vamos fazer na próxima tentativa. Vamos lá?
Zerou a balança. Coloca o copo. Tara. Ok. Agora a proporção será de 10:1. Ou seja, 10 partes do amarelo para uma de magenta. Ok. Mesma forma. Pega. Mistura bem. Então vamos lá. Pessoal, deixa eu só corrigir aqui, peraí. Corrigir não. Ajustar aqui o tamanho, porque ficou pequeno esse slide. Então vamos lá. Essa daqui foi a primeira. Essa daqui foi a segunda. E essa aqui. E essa de cá a terceira. Essa daqui é a primeira. Então uma, segunda e a terceira aqui. Já deu para ver uma grande diferença, né? Assim? Então a mesma tinta magenta, o vermelho rubi e o amarelo benzidina, então meio a meio ela não vai conseguir atingir a densidade que a gente quer, mas são as mesmas tintas. Tá bom? Vamos fazer a medição agora no ΔE para ver, em comparação com o Pantone? Fazer mais de uma medida. Então o padrão já está aqui, eu não vou mais buscar ele, porque ele já está aqui. E agora eu faço escaneio. Caiu para 3,64, né, na primeira medida. Posiciono em outro lugar aqui. 3,79. 3,83, ou seja, já está bem consistente, ou seja, está na casa dos 3,8, enfim. Dá para melhorar? Claro que dá, porque aqui eu começo a ver o que eu preciso fazer para buscar ficar mais próximo daquele Pantone. Então eu vou fazer a leitura do desvio. Então ele está com L 1.1, então ele está mais branco, né? Ou mais puxado para o claro. E ele está no A, ele está puxado para menos 5. Então eu tenho que puxar ele, por exemplo, o A de acerola, é isso? Então se o A é de acerola vermelho é positivo, negativo ele é verde. Então ele está puxando para o lado de cá. Eu preciso puxar ele mais para o vermelho. Então ele precisa avermelhar. E o B de banana melhorou bastante. Mas ainda está um pouco, pode melhorar mais. O que eu faria agora na próxima? Nós precisamos, se ele está 3,98, ele está mais amarelo. Então talvez passou um pouquinho do B de banana, né? B positivo 3,98. Aqui.
Aqui, ó, 3, na casa 3,98. Então, o que nós precisamos fazer? Talvez agora entrar um pouquinho de amarelo. E nós vamos fazer isso só acrescentando, então, e fazendo a medida novamente. A segunda, e essa aqui. Muito bom. Pessoal, sei que é, sim, meio cansativo, né? A gente vê o passo a passo, enfim, mas a ideia é do passo a passo mesmo, tá bom? Estou mostrando o Pantone, tudo direitinho. E a sequência, ou seja, você vai ajustando. Então, às vezes passa um pouquinho, volta, e só que você vai fazendo os ajustes. O que que você consegue com isso? Chegar no padrão. Você fala assim, Medos, mas toda vez que eu vou fazer uma tinta, eu tenho que fazer, toda vez que for fazer o vermelho 485, eu vou ter que seguir isso? Não, claro que não. Você faz uma vez só. Aí você vai marcar a formulação. Vamos dizer assim, olha, a formulação que eu cheguei para essa tinta, estou falando da 485, que é a mais conhecida, mas o Pantone atualmente tem 2.390 cores, né? E os clientes, ele vai achar aquela que você não fez, nunca fez, né? Aparece lá. Então, você vai procurar a cor no catálogo, você vai procurar direitinho e fazer. Então, na primeira vez, esse método é trabalhoso um pouquinho, só que ele é mais preciso, ele vai te ajudando. E outra, não vai assim, vou pôr na orelhada. Eu estou falando do 485, que é mais fácil fazer. Afinal, você está usando duas cores só, amarelo e magenta. E quando a cor envolve mais, quando envolve três, quatro tintas diferentes, fica mais complexo. Por isso que o uso de colorímetro ele é recomendado nesses casos, né? Você viu que ali o operador que estava me ajudando, ele fez uma puxada com extensor que estava ficando muito boa, porque o papel é bom também, né? Esse papel ele ajuda bastante. Então aqui, olha, eu estou com são os mesmos que a gente fizemos as puxadas lá. Então a uniformidade do papel é muito boa e também a puxada que ele fez lá ficaram boas, mesmo sendo no extensor de 10 micras. Eu fiz questão de fazer no extensor de 10, porque a maioria dos que estão aqui é o que você tem em casa, certo? Mas, como eu falei, se puder, se a sua empresa tiver condição de ter um handproof, é melhor para se fazer as puxadas. Então, fez a puxada, você vai controlar. Você viu que você fala assim, mas, poxa, mas é um negócio, vai dar precisão? Vai, você vai ajustar. Você fez, portanto, você fez a formulação, chegou a ideia de que lá é 10 para 1, ou seja, 10 partes de amarelo para uma de magenta, né? É regra isso? Não, pode ser que sua tinta seja diferente, pode ser que sua tinta seja 9 para 1, pode ser que seja 9 para 10 para 2, para 2, enfim, você vai achar as proporções. Aí você vai anotar, você vai colocar na planilha a proporção de cada tinta e vai fazendo e vai anotando e criando a sua biblioteca de padrão. E você pode também jogar na memória do colorímetro. Ele tem capacidade enorme, muita capacidade lá. Eu usei o aparelho, o branquinho, que é o lá, mas é claro que você vai usar o aparelho que você tiver, o verde, né? Por isso que eu vou recomendar para você. Na verdade, o que eu recomendo é que você use o verde, né? Eu fiz com aquele lá para você conhecer também, mas depois, numa próxima aula, a gente vai ver a utilização do outro, inclusive configuração, que é importante. Por exemplo, configuração de luz para D50 e outras coisas que você precisa fazer ali, tá bom? Então, é isso. Você vai ajustando. E por que eu faço em quantidade pequena? Olha, para não fazer quantidade maior. Então, eu faço ali pesando direitinho, né? Faço usando a balança e com uma assertividade muito melhor. Então, essa é a ideia e essa é a funcionalidade, gente. Vamos ver o comentário aqui que vocês estão fazendo? Então, sobre isso, vamos começar. O pessoal da Artvac está perguntando, né, a questão da biblioteca. Então, alguns aparelhos têm esse branquinho, por exemplo, curiosamente, ele tem a biblioteca
e é a de 2019, ou seja, é uma anterior a essa. Uma anterior a essa, já que é 2023, né? Foi lançado agora, foi impresso em 2022, mas eu chamo de 2023 para ficar mais fácil de entender. Agora, e ele tem na biblioteca a versão U e a versão C, naquele caso ali. E eu usei ele porque justamente ele tem. Não são todos que tem, não. Tá bom? Alguns permitem que você consiga colocar a biblioteca Pantone, né? O catálogo digital ali. Mas se não tiver, também não tem problema. Você pode escanear, ou seja, fazer a leitura nesse Pantone físico mesmo. Recomendo que você faça no C, né? Não no U, que é fosco, mas no C, que é brilho, né? Para ver o brilho aí. Difícil, né? Olha lá, para ver o brilho, mais ou menos. Então, eu recomendo que você faça nesse catálogo aqui. E aí vai jogando para a memória. Então, você vai colocando o Pantone que você precisa ali, caso precise, tá bom? Outra pergunta, qual o valor médio de uma máquina dessa, em média? O Alessandro, você deve estar falando da máquina de, de mistura de tinta, né? De formulação de tinta. Olha, acima de R$ 800.000, tá bom? Então, tem marcas como a Inkmaker, e a mais comum hoje no mercado, que a Flint hoje comercializa, é a GSM. Se é cliente da Flint, então eles fazem um pacote em que eles colocam essa máquina dentro da empresa, a empresa não paga por ela naquele momento, na verdade a empresa precisa fechar um acordo de algum tempo, dependendo da empresa tal, e dependendo do consumo, tem uma série de variáveis aí, e eles fazem esse acordo, e coloca lá, só que você tem que puxar somente as tintas da frente por um período, tá bom? Mas são máquinas geralmente caras. No caso da GSM, é uma máquina alemã. Que mais? Outro ponto aqui. Sandra comentou, no vídeo já dava para perceber, né? O vídeo, eu estava mostrando aqui as puxadas, tá? Que é essa daqui, por exemplo, né? Então, dependendo do ângulo que você vê, dá para ver. Mas, pessoalmente, você vê claramente ali que já tem uma diferença. O aparelho é importante, eu recomendo, com certeza, mas espera que eu vou passar o melhor. Rodrigo está comentando, né? O bom é que o espectro você pode padronizar a empresa toda. Exatamente, Rodrigo. O aparelho dá a opção de você fazer sua própria biblioteca de cores, inclusive até formulação de tintas, se você registrar e padronizar seus pigmentos, etc. Exatamente isso, Rodrigo. Então, eu não tem problema você, por exemplo, a empresa está comprando uma tinta mais barata. Está comprando não, ela falou, olha, tem um fornecedor de tinta, a gente usa um fornecedor A, mas agora tem um fornecedor B e um C que estão oferecendo uma tinta mais barata. Tudo bem, manda a tinta para a gente avaliar. Então, eu tenho como protocolo, isso é importante, como eu vou falar para você agora, tá, moçada? Eu tenho um protocolo que eu sigo. A empresa quer fornecer, eu já estou usando, já tenho o meu padrão, já fiz as calibrações aqui no espelho, tudo direitinho, com aquela tinta, curva de reprodução. Eu não posso pegar uma tinta de qualquer jeito no mercado, de qualquer jeito que eu digo assim, sem ter o conhecimento dessa tinta, e agora substituir por essa que eu já fiz o padrão. Não. Então, peraí. Então, qual que é o protocolo que eu sigo? Primeira coisa, a empresa ela tem que enviar uma amostra. É uma amostra pequena. Não vou colocar em máquina ainda. Jamais eu vou entrar em máquina antes de fazer uma análise de laboratório. Aí a empresa vai. O que acontece muitas vezes? A empresa B, a empresa A é o padrão que eu estou utilizando, que é o comum que eu uso. A empresa B fala assim: você pode me arrumar uma amostra do que você usa? E é comum as empresas fornecerem uma amostra, tá bom? É comum. Então, ela pega uma amostra lá, e ela leva e faz um contratipo, vamos dizer assim. Ela faz uma amostrinha e traz para você. Ela traz para você uma amostra pequena, quantidade de frasco, né, igual aquele que você viu, para análise de laboratório. Então, o que você vai analisar? As três coisas que eu falei para você. Você vai fazer a análise de cor, é importante, porque se ela tiver um desvio muito grande, né, você vai procurar ajustar ali, fazer as necessárias puxadas iguais para ver. Depois você vai fazer o quê? Corte com branco, para ver o poder de cobertura e rendimento dessa tinta, que eu já mostrei na aula passada. E o terceiro é teor de sólido.
Então, passou no laboratório, se estiver dentro, bem próximo do que você já usa, aí nós vamos, por protocolo, vamos para o segundo passo. Qual é o segundo passo? A empresa vai fornecer uma lata de 20 quilos, por exemplo, no caso de banda larga, ou uma amostra suficientemente pequena para banda estreita, para você fazer um teste, agora sim, de máquina. Só que o teste de máquina, ele precisa representar, ou seja, o mesmo serviço, você roda, aí você substitui aquela tinta específica por essa de amostra e faz a avaliação do quê? De grama-metro. O grama-metro, ele é muito importante. Na próxima aula, nós vamos falar como calcular o grama-metro, a quantidade de gramas aplicadas. E é assim que você começa, então, a definir os fornecedores. Você pode ter 2, 3 fornecedores na empresa. Eu recomendo até 3 fornecedores, para dizer a verdade. Dificilmente você vai ficar com um fornecedor só, né, geralmente. A não ser que você tenha um acordo, enfim, mas é um acordo em que a empresa vai priorizar, como os fabricantes fazem, então eles vão priorizar você, jamais vão deixar você na mão. Mas se você não tem um poder de compra, talvez sua empresa não tem, então recomendo você ter um primeiro fornecedor, você ter um segundo e um terceiro. Porém, eles têm que passar pelo teste de laboratório, que são esses 3 testes básicos. Tem que passar pelo teste da cor, tem que passar pelo teste do corte com branco, que é rendimento da tinta, e tem que passar do teste de teor de sólido, tá bom? E aí você vai comparar uma tinta com a outra, tá? Não adianta eu falar para vocês qual é o padrão de teor de sólido do mercado. Não, não tem um padrão. Ele começa a partir, por exemplo, as cromias, a partir de 25% de teor de sólido. Né? Mas um branco, por exemplo, é ideal que tenha acima de 50, 55, 60. Se você não mede, vai ficar difícil, porque o que você vai fazer? Vai pôr o anilox que carrega, anilox de 120 linhas, é uma loucura, mas é assim que se faz. O pessoal faz, por quê? Porque não fez a lição de casa lá atrás. O Lucas está comentando, perguntando, neste caso, se a tinta fosse misturada com uma certa quantidade de solvente, ela poderia ficar mais clara no push? Pode sim, com certeza. O problema de você misturar solvente nessa fase, o Lucas, é que não vai ser a realidade depois da mistura de solvente. Então, nesse ponto, você vai usar as tintas que o fornecedor mandou na viscosidade que ele mandou. Então, você vai analisar a viscosidade de lata, e é claro, né, que também tem isso. A viscosidade é importante. Se você tem um padrão que você já segue, você recebe a tinta com 40 segundos, para você fazer uma diluição nela, então, tem isso. Tem gente que já recebe a tinta na viscosidade padrão. Vamos dizer, eu quero receber com 25 segundos, pronto. Então, fez isso, comparou, é isso que você vai fazer. Procedimento, protocolo. Zé Costa, como eu posso conseguir essa proteção de vidro que tem a balança? Então, Zé, aí você tem que... Bom, eu não sei te dizer. Deve ter fornecedores, a sua balança não tem, é isso que você está falando, né? Sabe por que tem essa proteção de vidro? Essa proteção é para vento, né? Porque o vento pode atrapalhar. Se for um lugar movimentado, por exemplo, o ar-condicionado pode estar batendo ali em cima. Então, é bom ter essa proteção. Não sei te dizer onde conseguir, teria que procurar na internet. Yolanda, sim, pode fazer a puxada no plástico mesmo, pode fazer. Só que plástico que é que você vai usar? Por exemplo, você vai falar, vou fazer no polietileno branco. Tá, mas quem garante que esse polietileno, o polietileno ele tem pigmento branco. Esse pigmento, dependendo da forma de extrusão, dependendo do fornecedor, hoje você tem Geflex no mercado que fornece pigmento, você tem a Carina, você tem a Cromex, você tem Ampacete, que fornecem os pigmentos, Masterbet, que a gente chama, para extrusão. E eles têm diferenças entre eles. E outra, dependendo da formação do pigmento que você coloca lá, também tem diferenças. Então, por isso que o recomendado, eu sei que tem um custo, né? O Leneta mesmo, esse daqui é tipo Leneta, por isso que eu falo. Padroniza o papel, que ele fica mais interessante também. Claro que o plástico que você tem aí é de graça, vamos dizer, não tem custo, basicamente, né? Porque o uso dele é muito pouquinho, não tem nem como levantar custo disso. Mas pode se fazer também no plástico, tá? Apenas que o plástico pode variar, no caso, se for o plástico branco. Mas eu vou fazer no transparente.
Faz, só que o transparente, você tem que pôr sempre alguma coisa por baixo para ficar comparando. E o bom também nessa tarja preta, deixa eu ver se dá para ver aqui. Visualmente dá para ver. Deixa eu ver se você consegue enxergar direitinho aí. Mas em cima da tarja preta, olha a tarja preta. Na tarja preta, você já identifica uma diferença também. Por isso que é legal ter a tarja preta por baixo aqui, sabe? É que no vídeo não dá para ver 100%. Mas você vai observar isso aí. Outra questão é, Zé Costa, onde eu posso conseguir o papel? Sim, eu envio para você. Eu vou colocar no grupo também papel. Na verdade, tem um fornecedor, eu tenho uma empresa que eu não divulgo muito, porque mas é uma empresa de itens, assim, de laboratório e tudo, que tem os colorímetros e outras coisas. Mas eu não vou colocar só o meu fornecimento, tá bom? D50. Ô Zé Costa, quer dizer, graças ao curso, é isso que você está mudando lá, mexendo? Iluminante D50, que legal. O Antônio Max. O Antônio 485C consegue 4,5 de amarelo. Ah, tá. Você já tem a formulação. Sim, o pessoal normalmente já tem essa formulação pronta aí, né? 4,5 de amarelo e... Nossa, não estou conseguindo enxergar aqui. Ficou bem em cima. 3, né? 4,5 de amarelo e 3 de magenta. Proporção, né, que você está colocando. Legal, pessoal. Então, hoje nós fechamos por aqui. Ver se tem mais alguma. É isso, né? Então, hoje nós fechamos a aula por aqui. Eu espero que você tenha apreciado e gostado. A próxima aula continua essa parte também. Nós vamos fazer a avaliação, controle de grama-metro, extremamente importante. E você vê que eu estou sempre reforçando. Embora cada aula ela vá acrescentando, eu também reforço coisas que eu já falei em aulas anteriores. Você percebeu, né? E é de propósito. Para quê? Para que a gente possa sempre ir acrescentando coisas, mas reforçando e gravando e solidificando, então, alguns protocolos. Combinado? Beleza, moçada. Obrigado, então, por você ter ficado até o fim dessa aula e nos vemos, então, na próxima aula. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Pode colocar o comentário lá, então, por favor, lá no grupo da aula de hoje. Combinado? E não perca, a próxima aula tem um vídeo inédito que está gravado desse trabalho no laboratório lá, que eu vou passar também para vocês. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.